E nesse vídeo nós veremos o último relatório gerencial do Max Renda. A gente vai ver aqui o que está pegando aí com o MXRF11. Então se você também é cotista do Max Renda, deixa aqui nos comentários que eu quero conhecer os meus sócios. E bora lá para o relatório. Então o último relatório foi em fevereiro de 2023. Tá para sair o relatório de março, tá? Tá para sair agora em abril. Mas ainda não saiu. O último que nós temos aqui é o de fevereiro, tá? Aqui ele fala que o IFIX, ele apresentou uma variação negativa. O que é o IFIX, né? É o mercado de fundos imobiliários aqui do Brasil. É uma cesta com os principais fundos imobiliários. Então, ele fala que no acumulado teve uma queda de 2%. Isso é normal, né, pessoal? Porque a taxa de juros ela está alta, né? Então as pessoas acabam preferindo investir em renda fixa, que está muito mais atrativo. Na medida que a renda fixa começa a cair, e há uma tendência disso acontecer futuramente, as pessoas voltam a migrar para a renda variável, no caso aqui os fundos imobiliários. Inclusive é o que ele comenta aqui, né, que o PCA de 2023, né, apresenta leve alta, então isso acaba atraindo o pessoal de renda fixa, tá? Então ele comenta aqui sobre a resiliência do mercado imobiliário no país, esse índice, o IGMIR, né, que mede a evolução dos preços das unidades residencial, seguiu desacelerando no início de 2023 com uma variação de 0,86. Mas no acumulado de 12 meses, né, a gente vê que ele encerrou aí acima, né, positivo 15% acima da inflação. Né? A inflação, nós estamos falando aqui do IPCA de 5,77 e o GPM, que também é outro índice de inflação, 3,79. O mercado imobiliário aqui no Brasil é muito forte, há muitas demandas em aberto nesse segmento. Eu acredito que continuará ainda crescendo esse mercado, assim como o gestor comenta aqui na carta. Ele fala também da base de cotistas, que estão com quase 800 mil cotistas, então vem crescendo cada dia mais. Aqui a gente vê que o fundo continua com a mesma estratégia, 80% do patrimônio líquido em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, são dívidas imobiliárias com bons nomes de crédito, tá? E 20% em permutas, né? 20% do patrimônio líquido em permutas financeiras, tá? Permutas financeiras, o Max Renda basicamente compra um terreno bem localizado, faz uma espécie de consórcio, ali chama uma construtora, uma incorporadora, faz aquele empreendimento, vende aquele empreendimento com lucro e parte desse lucro é dividido, né, para as construtoras, para a incorporadora, para o Max Renda, que no caso somos nós cotistas. O fundo é um fundo relativamente antigo, né, desde 2012. Se a gente pegar aí no mercado, os fundos não são tão antigos assim. O Max Renda ele acaba sendo um dos fundos antigos, 2012. Nós estamos falando aqui de 11 anos, né? Um patrimônio líquido de 2,2 bi, patrimônio líquido também bem interessante. E um valor patrimonial por cota de 10,07, né? Hoje ele está na casa de 10,30, então eu vejo o Max Renda um pouquinho acima aí do valor patrimonial. Então, olhando somente esse indicador aí, o Max Renda está um pouquinho caro, né? Ele fala também dos rendimentos aqui de 12 centavos por cota, muito bom, né? O Max Renda ele vem subindo nos últimos meses aí o pagamento de rendimento, isso tem chamado bastante atenção, inclusive pagando aí mais de 1% ao mês, né? Se a gente puxar os últimos 12 meses, livre de imposto de renda, isso que é interessante, não só no Max Renda como em outros fundos imobiliários também, né? Até o momento que estou gravando esse vídeo, eles são livres de imposto de renda. Então nós tivemos aqui um total de 28 milhões, quase 29 milhões, sendo que desses 28 milhões, 24, quase 25 milhões foram dos CRIs, dos certificados recebíveis imobiliários. E nós tivemos aqui 3,4 milhões provenientes no book de fundos imobiliários. O Max Renda também tem fundos imobiliários na sua carteira. Aí ele fala que o fundo encerrou com uma alavancagem de 77 milhões, né, 3% aqui do patrimônio líquido. Então isso aqui é importante a gente ficar em cima, essa questão de alavancagem, né? Mas o que é legal também, pessoal, a gente vê que o fundo tem aqui 19, quase 20 milhões de reais, uma reserva acumulada, o que dá aqui 8 centavos por cota. Então mesmo ele pagando mais, os rendimentos mensais ainda tem uma gordurinha aqui de 8 centavos por cota, muito bom. E aqui a gente tem um DRE, né? Para mim o que mais importa é o resultado, tá? E quanto desse resultado foi distribuído para nós cotistas. Se a gente puxar aqui o resultado de fevereiro, a gente tem aqui 28 milhões, como nós já falamos, né? Ele distribuiu 27, 124, então ficou um pouco aí para o caixa, o que deu 12 centavos por cota. A receita maior foi do CRI, do certificado de recebíveis imobiliários, quase 25 milhões. Depois nós temos um pouquinho aqui, 462 mil em renda fixa. Tá? E permutas nós tivemos 1 milhão e 800 e 3 milhões 420
vindo dos fundos imobiliários. As despesas nós estamos falando aqui de 1.800.000. É um fundo que tem bastante liquidez, a gente vai ver aqui que ele negocia por dia, em média, quase 6 milhões. Então, muito fácil de comprar, muito fácil de vender. E aqui a gente vê, pessoal, como é que vem evoluindo aqui os pagamentos, né? A gente vinha aqui de 8 centavos aqui em novembro, né? Porque nós tivemos ali um momento de deflação, né? IPCA negativo, depois subimos um pouquinho. Fomos para 10, fomos para 11, estamos aqui na casa de 12, aqui, quase 13 centavos por cota, muito bom. Ainda tem aquela gordura que eu falei para vocês de 8 centavos por cota. Então o fundo hoje está alocado assim, ó, 3% em caixa, 17% em fundos imobiliários e outros FIIs, 6% em permutas financeiras, lembrando que a meta é ter 20%, porque está 6%. Taxa de juros alta, as pessoas compram menos imóveis, então o fundo ele é flexível, ele mudou ali um pouco mais para os certificados recebíveis imobiliários. Quando a taxa de juros abaixar, as pessoas começarem a financiar imóveis, provavelmente ele vai aumentar esse book de permutas financeiras. Essa é a estratégia do fundo, né? E o certificado de recebíveis imobiliários 73%, né? Sendo que a meta aqui é buscar 80%. Então a gente tem aqui bastante FIIs aqui que provavelmente os fundos imobiliários, as cotas aumentando, provavelmente eles vão se desfazer dessas cotas para investir nas permutas financeiras e também nos CRIs de boa qualidade. Então metade que praticamente é do crédito corporativo, isso é muito bom, eu gosto, traz um pouco mais de tranquilidade na segurança da carteira. 25% comercial, 24% residencial, muito bom. E a maior posição do fundo é o SPVJ11, a gente tem aqui 22%, depois o LPLP11 com 20% e o GTLG11, né, com 15%. O fundo investiu bastante aí em fundos imobiliários aí voltados para o segmento de logística. Ele vem investindo, né? A gente tem um Galg 11, enfim, tem outros fundos aqui. Eu não vou relatar todos aqui para a gente não ficar muito extenso o vídeo. Falando um pouco de CRIs, dos certificados recebíveis imobiliários, que é o ponto forte aqui do fundo, a gente tem boa parte, né, 51% do fundo indexado ao IPCA, ao índice de inflação. Então, quando a inflação sobe, a gente ganha mais renda, quando a inflação cai, a gente ganha menos renda, porém, os devedores têm mais condições de pagar, de honrar os compromissos. O legal do Max Renda é que ele é equilibrado, né? A gente tem metade em IPCA, inflação, metade em CDI. O CDI está atrelado à taxa Selic, então quando a inflação sobe, a taxa Selic sobe para combater a inflação cai um pouquinho, a taxa Selic cai para poder sempre deixar ali estabilizado, né? Então é bem interessante, a gente tem aí momentos de descompasso, a gente tem momentos em que a taxa Selic está alta, a inflação está baixa, tá? Então existem esses momentos, então acaba dando uma equilibrada na minha visão aqui. Esses indexadores estão bem divididos, gosto bastante disso aqui, isso aqui eu acho muito positivo, tá? E aí pessoal, tá gostando desse conteúdo? Deixa um like, que aí eu sei se vocês estão gostando, se eu posso continuar produzindo esse tipo de conteúdo, tá bom? Então ele fala aqui um pouco dos CRIs estressados, a gente está falando aqui de menos de 1%, né? 0,61% do fundo, então pouco impacto, esses fundos já foram contabilizados, vamos dizer assim, né? Não geram mais caixa para o fundo há algum tempo. Ele fala que esses CRIs aqui já foram até executadas as garantias, né? Esse edifício Oceanic aqui na cidade de Santos já faz tempo, né? Que eles estão aí com tratativas para alugar ou para vender aí. No caso, geralmente eles fazem o seguinte, eles colocam para alugar, para vender com valor um pouquinho acima, né? Mas já faz tempo que tem esse imóvel. Aqui também nós estamos falando aqui da alienação, ou seja, de 5 terrenos aqui. O que acontece, pessoal? Quando a empresa, no caso aqui, uma construtora, uma empresa que quer empréstimo, financiamento para fazer um outro projeto, ela deixa alguns imóveis em garantia, né? Quando ela não honra um compromisso, ela não paga ali o empréstimo, ela tem que pagar, né, dar os imóveis. Os imóveis geralmente são acima do valor que ela pegou emprestado, tá bom? Então dá um pouquinho de trabalho, porque o fundo tem que pegar esse imóvel, colocar para vender, para receber, tirar todos os custos, né? E depois, se sobrar algum dinheiro, devolver lá para a pessoa que ficou devendo. E aqui, pessoal, a gente vai ver a composição da carteira como um todo, tá? O que é legal que eu gosto de olhar aqui, né? Eu gosto de olhar isso aqui, pessoal. A porcentagem de peso de cada fundo, de cada CRI na carteira. Então, aqui ele está indo para uma sequência. A gente vai ver que a maioria dos fundos, a maioria dos CRIs, estão ali na casa de 1,5%, né? 2%. Aí depois nós vamos ter aqui um CRI com 4%, outro com 3%, dois com 3%,
né? E os outros aqui com 2%. A maioria na casa de 1%. Isso aqui que significa que é bem diversificado, né? O fundo, se tiver algum problema com algum desses CRIs aqui, o CRI da Coca-Cola, a Coca-Cola não pagou. Então nós estamos falando aqui de 2,50% do patrimônio, mas é difícil, uma empresa como a Coca-Cola tem um rate, né? Tem uma classificação ali de boa pagadora muito alta, então é difícil acontecer, mas se acontecer é 2,5%, aí tem as garantias que serão executadas, isso aqui é muito legal. E como nós já vimos, né, um fundo bem diversificado também pelo indexador, né? Então nós temos inflação, nós temos aqui Selic, pagando nossos rendimentos ali mensais. E aqui ele dá um detalhe, eu gosto bastante do relatório do Max Renda, dos detalhes, dos fundos, ó. Por exemplo, vou pegar aqui da Coca-Cola, que eu falei agora há pouco, né, ó. A Coca-Cola, ele fala, ó, ela é estrada em contrato de locação atípico, BTS, ou seja, o locador sai antes da data, ele tem que honrar o contrato inteiro, né? Então é um empreendimento localizado em Santo André, na Avenida do Estado, eu conheço aqui, tá? Esse imóvel, já fui lá, inclusive eu fui até na obra, quando estava fazendo esse imóvel. Ele tem garantias bem amarradas, tá vendo? Então a gente tem um cliente bom, tem aí um contrato bem amarrado, tá? Tô pegando aqui um exemplo, mas tem outros que eu aconselho vocês darem uma olhada com mais calma. Inclusive eu vou deixar o link desse relatório na descrição desse vídeo, tá bom? Aqui ele fala um pouco das permutas financeiras, né? Que no mês de fevereiro foram feitas reduções de capital do projeto Perdizes 2, tá? De 350 milhões e Campo Belo 1. Pessoal, essas regiões aqui, Campo Belo, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, são as regiões, para quem não sabe, né? Eu sou aqui de São Paulo, moro aqui de São Paulo, são as regiões tops aqui de São Paulo, tá? São as regiões nobres da maior cidade do Brasil, da maior cidade da América Latina. Então, são imóveis bem avaliados, são imóveis, na minha visão, fácil de vender, tem uma demanda e vem dando um resultado muito legal. E aqui a gente vê as fotos dos empreendimentos, né? Alguns já concluídos, outros em obra. A gente vai ver aqui, por exemplo, de Perdizes, nós falamos agora há pouco aqui em obra, a data da obra, a data que vai entregar, outubro de 2023. Alguns imóveis eu até já visitei, tá? E por último tem aqui os imóveis que ele pegou de garantia, que a empresa não honrou ali com o compromisso, então ele teve que pegar o imóvel como garantia aqui, como por exemplo o imóvel Oceanic em Santos, né? Imóvel que, por sinal, aqui pela foto, muito bonito. Então, se você é cotista do Max Renda, ó, um pedacinho desse imóvel aqui é seu, ó, um pedacinho aqui é meu, né? A gente tem que colocar esse imóvel para vender, para colocar, para gerar mais renda passiva. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Pessoal, não é indicação, não é recomendação de compra ou venda do Max Renda, do MXRF11. Estou apenas compartilhando aqui a minha visão, o meu pensamento, tá bom? Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Não esqueça de deixar aquele like esperto lá. Valeu!